Olá, irmãos. Meu nome é Magno. Esse é o canal Fome da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma história para vocês real. E o título é O Homem que Não Sabia Orar. Não sabia orar mesmo, gente, sabe? Então, mas antes de eu contar essa história, eu quero ler uma passagem na Bíblia que fala como a gente deve orar. Não é o caso desse senhor, mas assim, nós devemos fazer o quê? Ó, em João 14, 13 a 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, em nome de Jesus. Nós sabemos disso, mas este homem, não sei, talvez não soubesse, eu não sei detalhes, mas eu vou contar a história que eu ouvi desse pastor. Bom, esse pastor era um pastor de uma igreja no interior, né, aqui do estado. E por volta de meio-dia, ele viu um senhor entrar na igreja. Ele observou que quando esse senhor entrou, ele tirou o chapéu. Era uma pessoa que usava chapéu. Ele se dirigiu até o altar e quando chegou em frente do altar, ele sentou num banco e olhou para o altar durante alguns instantes, se ajoelhou, né, em respeito à casa de Deus, em respeito à oração que ele ia fazer a Deus. Ele se ajoelhou e falou assim em voz alta: Senhor, eu estou aqui. Bom, aí ele deu mais uns instantes lá, ficou olhando para o altar e foi embora. Aí no dia seguinte, segundo o que o pastor relatou, quando ele falou isso no púlpito, né, o senhor voltou. Aí o pastor ficou curioso, né? No mesmo horário voltou. Da mesma forma ele entrou na casa de Deus, em respeito à casa de Deus, ele tirou o chapéu, se caminhou até o altar. Chegou lá perto do altar, ele entrou no banco, né, onde ficam os bancos, sentou, depois ajoelhou e falou a mesma coisa, olhou para o altar e falou: Senhor, estou aqui. Aí ele ficou ajoelhado um tempo, olhando para o altar, se sentou no banco, com um tempinho também, e foi embora. E esse pastor conta que ele fez isso durante alguns dias, uma semana, não sei, 10 dias, né? E só que depois de um tempo ele parou de ir naquele horário, naquela igreja, e o pastor sentiu a falta dele. E o pastor, preocupado, sem saber o que falar, o que pensar, ele foi perguntar na cidade, como era uma cidade interior, todo mundo conhecia todo mundo. Aí as pessoas falaram: olha, esse senhor ele está internado ali naquele hospital lá. Aí o pastor foi lá visitar esse senhor, não sabia nem o nome ainda. Ele de repente pretendia perguntar, mas o cara chegava tão discreto na igreja, saía, aí ficou sem graça. Bom, não importa. Mas o pastor foi lá. Tinha sempre um motivo, né? Teve um motivo, você vai ver no final dessa história, para isso acontecer. E ele foi e chegou no hospital e falou lá na enfermaria e tal. A pessoa falou: olha, ele está ali. Mas eu, se eu fosse o senhor, não chegava muito perto não, porque ele parece que não está bom da cabeça, porque ele pediu uma cadeira para um visitante e falou que um visitante ia lá visitar ele, mas nunca veio ninguém, já está aqui alguns dias e não veio ninguém visitar. E a gente quer tirar a cadeira, ele não deixa tirar a cadeira. Então ele foi e falou assim: tá bom, eu vou lá conversar com ele. Então quando ele chegou lá, ele foi, o pastor chegou, né, bem devagar e tudo, e perguntou a ele como é que ele estava, ele disse que estava doente, estava melhorando, mas... E o pastor: vem cá, essa cadeira aí? Ele falou assim: não, essa cadeira aí é para o meu visitante, que todo dia vem aqui. Eu pastor assim: mas o enfermeiro falou que não vem ninguém te visitar desde que você se internou. Eu falei assim: não, vem que uma pessoa todo dia me visitar. E eu deixo a cadeira aqui para ele poder se sentar e ficar conversando comigo aqui do meu lado. Aí o pastor foi, achou aquilo estranho e falou assim: tem certeza? Vem alguém te visitar? Tem, não tira a cadeira não. Aí o pastor passou a olhar assim com mais carinho, né, por ele, e olhar com olhos espirituais. Aí ele olhou para a pessoa, aí depois ele olhou para a cadeira, então ele ouviu uma voz. Gente, é uma voz espiritual, claro. O pastor ouviu na cabeça dele e falou assim, a voz dizia assim para ele: filho, eu estou aqui. Aí o pastor achou aquilo estranho e ouviu novamente aquela voz: filho, eu estou aqui. E uma terceira vez ele ouviu falar assim:
filho, eu estou aqui. Porque na igreja, não falei no início, mas ele falava 3 vezes, quando ele estava lá orando, ele falava assim, Deus, Senhor, né? Senhor, Deus, eu não sei o que o pastor falou, me lembro, estou aqui. Aí ele falava de novo, Senhor, estou aqui, uma terceira vez, Senhor, estou aqui. E lá, naquele hospital, o pastor ouviu 3 vezes a voz falando pro doente, filho, eu estou aqui, 3 vezes. E o pastor, lógico, ficou assim, impactado com aquilo que aconteceu. Então, eu vou dizer para você, você não sabe orar? Se ajoelha e ora. E se você não saber falar nada, você pode dizer para Deus assim, oh Deus, eu estou aqui, Senhor. Ó Deus, eu estou aqui. Eu sou, de repente, sou viciado em drogas, mas Senhor, eu estou aqui. Ó Deus, eu estou em adultério, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda. Ou então, se você não sabe mesmo orar, você fala, Senhor, eu não estou conseguindo orar, estou cheio de pecados, me perdoa, me ensina a orar. Né? Ou então tem alguém que está te maltratando, está te depreciando, te humilhando, você fala, oh Senhor, sê comigo, me livra dessa situação. Talvez você precise de um emprego, você fala, oh Senhor, estou aqui, me dá um emprego, Senhor. Talvez o seu filho, sua filha esteja numa situação difícil, até te decepcionando, envolvido com drogas ou coisa semelhante. Você ajoelha lá e fala, Senhor, eu estou aqui, eu não sei orar, não sei o que pedir. E Deus, Ele vai atender a sua oração, porque Ele é Deus. Na palavra de Deus, eu vou ler para você aqui, para encerrar, diz lá que em Efésios 3:20 fala assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o poder de Deus atua em você e atua em mim quando você ora a Ele em nome de Jesus. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei. Peça a Deus aquilo que você precisa neste dia e Deus vai atender seu coração. Se você não tiver em condições de orar, se arrependa, se ajoelha. Se você não consegue se arrepender, peça a Deus para te ajudar a se arrepender de seus pecados, para você abandonar seus pecados, para que você possa ser atendido por Deus. E para finalizar, Deus fala assim, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Que Deus ouça a sua oração neste dia. Dobre o seu joelho no seu quarto. Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto a Deus e Deus vai ouvir e te recompensar, ou seja, Ele vai ouvir e vai atender a sua oração segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é o melhor para a gente. Quantas vezes pedimos coisas erradas a Deus e quando você almeja alguma coisa assim, alcança aquilo, não é uma bênção para você, é uma maldição. Então vamos orar sempre a Deus em nome de Jesus e pedir a Ele para que seja feita a vontade dEle. Quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, Jesus Cristo, como homem, fraquejou e pediu a Deus, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas Deus se calou. Às vezes Deus está se calando porque Ele tem o melhor para você. E se naquele momento Deus tivesse atendido ao pedido de Jesus Cristo e tivesse tirado ele daquela situação, nem você, nem eu estaremos aqui salvos, com a nossa alma salva. Então, eu digo para você, se Deus disse não, tem um motivo, tem um motivo. Você sabe, de repente, eu sei quando Deus se cala, quando Deus não atende um pedido nosso. Eu entendo que tudo na nossa vida é para o nosso bem. Deus quer sempre o melhor para você e para mim. Mas clame a Deus, e Deus te conceda o que você precisa nesta noite, em nome de Jesus. Amém.